Assim que entrar alguém, eu começo. Oi, meus amigos, boa noite. Boa noite, Márcio. Gente, o tema hoje é cômico, porém trágico. Trágico, isso me chocou demais, mexeu demais comigo hoje isso. Ontem, como eu passei o dia cuidando do jardim, eu e o Alfredo, coisa que fazia, né? Desde outubro do ano passado que eu não fazia, não ia para o jardim do jeito que eu fui, né? A última vez foi em outubro. Aí, em novembro, eu fiz algumas coisinhas, daí ia deixar para fazer dezembro e janeiro, quando eu estava de férias, e daí eu acabei caindo, quebrando a perna. E, bom, todo mundo sabe que eu fiquei mais de 6 meses, né, me reabilitando aí. E só ontem que eu consegui mesmo ter estrutura física, né, para pegar o quintal na pauleira, na peão, né, no facão desse tamanho, na peixeira, e dar geral que eu queria dar. E passamos o dia, nós dois, né, começamos 10 da manhã e fomos até 4h30 da tarde. 4h30 da tarde, quando terminou, eu fui tomar banho, gente, meu cabelo parecia que eu tinha tingido de ruivo, de tanto pó vermelho que saía dessa terra de Atibaia, que é vermelha. Bom, gente, o tema, né? O tema é aí o MEC e a astrologia. Para quem não viu o que aconteceu no domingo, tipo eu, que não fiquei quase domingo na internet, então por isso eu não fiquei sabendo, só fui ficar sabendo hoje disso, logo cedo, me mandaram, e daí eu fui ler tudo o que tinha a respeito, até para ver se era verdade ou era mentira, ou era um fake news. E daí, infelizmente, eu fiquei sabendo que houve mesmo essas publicações do MEC no Twitter, e elas eram verdadeiras e originais, publicadas pelo Twitter do MEC. E na conta oficial do MEC, né? Não era nem na conta do ministro aí, então não pode nem se dizer que era uma brincadeira. E hoje, quando eu li tudo, me deu uma sensação de revolta, tristeza, raiva. Me remeteu a muita coisa da minha vida isso. Muita coisa. Né? Muita coisa que eu passei, muita coisa que me prejudica até hoje. Né? Que é essa história da escola. Da falta de estudo que eu tive. Né? E eu vou começar aqui falando sobre as matérias para depois contar o que aconteceu comigo em relação a isso. E daí muita gente vai entender o porquê, né, que eu resolvi vir a público falar do Olavo. Não é um motivo pessoal, nunca foi. A partir do momento que eu vislumbrei o ponto, né, que ele poderia chegar, que é onde está hoje, e podem apostar, tá? E podem apostar, porque vocês vão perder. Se ele não for brecado, ele vai chegar mais para frente ainda. Então, assim, né? Primeiro tem aí a da revista Exame, né? A matéria que está no meu Facebook aí que eu coloquei. E daí hoje eu tirei uns prints dos quadrinhos, né? Ó, dos signos, né? Tem o meu signo aqui. Peraí, tem o meu signo. Tem aqui o signo do guru. É um absurdo. Né? É um absurdo brincar com uma coisa tão séria que é a educação.
E não é brincadeira. Eles estavam fazendo isso a sério. E daí eu achei uma matéria de um jornal, chama oliberal.com, que é a cara dos Olavetes, né? Então, ao título. MEC deleta a publicação que associava comportamento de estudantes a signos do zodíaco. E daí, assim, aqui na primeira, né? Pouquinho, a matéria é curtinha, gente, ó. Depois eu ponho aí o link, tá? Ó, o Liberal. Depois eu ponho o link aí para quem quiser ler. Mas, assim, eu não vou ler toda, meia dúzia de linha, mas eu não vou ler toda, não. Só vou ler as duas primeiras linhas. O Ministério da Educação, MEC, postou neste domingo, 14, aparentemente em tom de brincadeira, em sua conta oficial no Twitter, peças de uma campanha que mostrava quem é o estudante de cada signo. A reação não foi nada boa e o Ministério deletou as postagens na segunda-feira. A contradição da matéria, né? Aparentemente em tom de brincadeira. Peças de uma campanha. Se é uma campanha do MEC, não é brincadeira, né, gente? Então, assim, eles tentando já tapar o sol com a peneira. Vou ler aqui o signo do guru primeiro, né? Depois eu leio o meu. O estudante de cada signo, né? Porque, ó, é assim, né? Deixa eu ver. Tá ruim o foco. Bom, vocês procurem aí, é só digitar assim, ó, MEC e astrologia no Google, que vocês vão achar um monte desses selinhos aqui. Já estudei muito. Vou fazer uma pausa para o lanchinho. Signo de touro, o do guru. Estudou muito. Prova. O meu é um absurdo. Se eu não passar nessa disciplina, ninguém passa. Escorpião. Então, vamos lá, agora eu vou relatar, né, alguns fatos. Muito interessante e o porquê que isso me deixou nesse estado de revolta, de indignação muito grande com isso. Eu cresci, gente, ouvindo do guru que eu não tinha habilidade para estudar. Eu não tinha. Eu tinha várias habilidades, que eu sou uma pessoa inteligentíssima, mas que eu não tinha habilidade para estudar. E eu incuti isso na minha cabeça durante muitos anos. E eu só fui ter noção realmente de quem eu era e da capacidade intelectual que eu tenho, que eu poderia desenvolver com o estudo. Em 2005, na faculdade, minto, 2006. No primeiro ano da faculdade eu não tinha, eu me achava uma burra, uma incapaz. De 2006 para frente que eu comecei a ter noção de que eu podia aprender. Era só eu estar no lugar, né, correto para me ensinarem, que era a escola. E não dentro de uma casa suja, mal arrumada, por muitas vezes passando necessidade de alimento, de corte de luz, corte de água, porque guru quase não trabalhava. Essa é a bem da verdade. Não trabalhava, não pagava as contas, cortava-se a luz, cortava-se a água. Eu aprendi a cortar lacre de energia elétrica e de companhia de água. Acho que eu tinha uns 8 anos de idade, porque eu via minha mãe fazer, eu aprendi como é que fazia, né? O pessoal ia lá da companhia, punha um lacre, o pessoal virava as costas, minha mãe ia lá e cortava, porque com criança pequena, né? Já passando necessidade de alimento, ainda não vai ter luz e água, é o que falta, né? Então, essa foi minha vida, né? Sem escola, sem cuidado. E não só eu, não. Eu e mais 3 irmãos. Os 3 não têm nem coragem de contar nada disso. Eles não confirmam nem negam. Vocês podem ver, né? Na entrevista que eu dei para a revista Época, a jornalista Cleide Carvalho,
entrou em contato com meu irmão Davi pedindo uma entrevista. Ele falou, eu dou a entrevista, manda as perguntas antes. Ela mandou as perguntas, ele mandou para o guru e o guru não deixou ele dar a entrevista. Porque lá, nas perguntas, tinha muitas dessas coisas. Como era a vida familiar de vocês? Como era a casa de vocês? Né? E ia ser bem complicado ele mentir. Dizendo que a gente teve uma vidinha normal, de criança normal, saudável e cuidada, né? E com escola. Então, gente, é isso, sabe? E me revoltou porque eu cresci ouvindo isso, que o meu signo, né? Que o meu mapa astral tinha muita habilidade para artesanato, para falar. Estudar, não. Para que estudar? Para que estudar, Heloísa? E, gente, eu não fui para a escola. Às vezes que eu fui que eu morava com meus pais e ia para a escola, era assim, a gente não concluía, né? Meus irmãos foram concluir aí o que eu postei. O Gugu Luiz Gonzaga, a quarta série fundamental, o Thales, a segunda série, e o Davi, nem o primeiro aninho, gente. Nem o primeiro aninho. Ele concluiu. Sabe por quê? Porque a escola que eles estudaram, a minha tia materna dava aula. Ela era professora lá. E todo dia, o que ela fazia? Passava de carro na porta da casa da minha mãe, enfiava meus irmãos dentro do carro, levava para a escola e trazia de volta. Ela comprava material, né? Ela comprava a camiseta do uniforme. Então foi por isso. E eu também só fui estudar porque ela me levou para a escola. Eu fui com 14 anos, né? Fazer Mobral numa favela violenta à noite, porque na época não tinha supletivo. Eu fiz a primeira, segunda, terceira e quarta série do ensino fundamental no Mobral. A quinta, sexta, sétima e oitava eu fiz num supletivo pago aqui em Atibaia, pago pela minha tia. O ensino médio eu fiz aquela prova de eliminação de matérias, que é uma sabatina de um dia todo, né? O período da manhã é algumas matérias e o da tarde são outras. Acabei concluindo e acabei indo parar numa faculdade. Num curso de 5 anos que eu terminei em 7 anos e 3 meses. E com muita dificuldade. Não de compreensão, né? Mas dificuldade na escrita. Alguma dificuldade de interpretação de texto. Porque eu não tive isso. Eu fiz Mobral, gente. Sabe? Fiz em um ano, eu fiz os 4 anos. Primeiro, segundo, terceiro e quarta série do fundamental, em um ano. Então, era assim, ó, para dar um diploma, para dizer que você não é analfabeto. Para você poder ter, na época, você conseguia emprego de frentista de posto, de lixeiro, né? De empacotadora de supermercado, repositora de estoque. Eu consegui emprego disso na época, com esse diploma de ensino fundamental. Hoje nem isso consegue. Então, era isso, né? O Mobral, para quem não sabe, é uma sigla, Movimento Brasileiro de Alfabetização. Ele veio aí, final na época ainda da ditadura, né? Logo final, ainda era finalmente da ditadura, o início da anistia, lá sei. Mas era para acabar com o analfabetismo no Brasil. Em tese, né? Bom, eu consegui fazer Mobral e chegar onde cheguei, né? Tendo um diploma de bacharel de Direito. Nem todo mundo. Aposto que nem 10% daquela turma que fez comigo tem hoje um diploma universitário. Mas eu tive chance na vida, eu tive pessoas boas que me estenderam a mão, que pensaram no meu futuro e que não foram nem meu pai, muito menos a minha mãe. E cheguei onde cheguei, né? Se eu for presa, pelo menos prisão especial eu tenho. Quando eu vou preencher uma ficha, né? Grau escolar, nível universitário, nem isso o guru pode.
Então é isso, gente, me dá muita tristeza, sabe? Eles brincarem com isso, porque isso não foi uma brincadeira. Isso foi uma campanha séria. E o que eles estão fazendo e o que as pessoas ainda não repararam é que da mesma forma que o Olavo levou a vida toda dele e dos filhos numa brincadeira de ensaio e erro, e que olha no que deu, né? 3 filhos semi-analfabetos. Os filhos do segundo casamento, a Silvana e o Percival, como eu já disse, são de família rica. A madrasta, né, da ex-esposa do Olavo, da mãe das crianças, tinha escola, uma escola de filosofia Waldorf, né? 5 crianças por classe. A primeira vez que eu pisei naquela escola, eu fiquei encantada, porque eu não sabia que existia vaso sanitário para criança. E a escola tinha, o banheiro era tudo pequenininho, na altura para criança, sabe? Coisa mais linda do mundo, as mesinhas, as carteiras pequenininhas, escola de gente rica, né? Eu não estudei lá, quem estudou foi meus irmãos, eles estudaram na Waldorf, os 2 fizeram USP, né? Fizeram USP. A Inês é pós-graduada aí pela Federal de Brasília, né? São pessoas bem-sucedidas na vida, tiveram estudo, né? Graças à mãe deles. A Leila e o Percival é isso, né? A Leila e o Pedro é isso. Pedro foi ser soldadinho de chumbo, terminou o segundo grau, foi ser soldadinho de chumbo, porque não teve estímulo de estudar. A Leila faz quase 10 anos que não sai da faculdade, eu não entendi até hoje, quer dizer, já entendi sim. Ela precisa ter vínculo com os Estados Unidos, porque ela não tem green card, ela não tem cidadania, ela tem um visto de estudante, e se ela sair da faculdade, né, ou ela casa com um americano para ter a cidadania, ou ela pega a trouxa dela, os trapinhos dela e volta para o Brasil, né, para ir trabalhar de caixa do supermercado. Então, ela mantém esse vínculo, porque assim, tá quase há 10 anos na faculdade, não tem emprego, vive às custas do pai e do pai, né? Porque nem a mãe trabalha também. Então, aí o Olavo falou aí do pessoal que, né, tem 30 anos e mora na casa dos pais, a filha dele tem 32 e mora na casa dele e é sustentada por ele, né? Então, Olavo, olha o próprio rabo primeiro para depois falar dos outros. E eu, particularmente, não tenho nada contra isso. E eu não tenho nada contra muita coisa, gente. Muita coisa. O que eu falo é sobre a hipocrisia, tá? É a hipocrisia. A hipocrisia religiosa deles, a hipocrisia de serem moralistas, de serem homofóbicos, né? É sobre isso. Se a Leila está quase 10 anos na faculdade, também não estou nem aí, tenho nada contra, mas é hipocrisia, né? É hipocrisia. Se ele fala das faculdades, eu mostro que os filhos dele estudaram na USP, por que ele deixou? Se a USP é tão lixo assim, se a USP é essa putaria que ele fala, ele deixou uma filha dele entrar numa USP e participar disso tudo? E, gente, o mais incrível, né? A moça não saiu nem estuprada, nem grávida. E acabou casando também com um cara super bem estudado, né? Bem preparado, que é um diplomata brasileiro, né? Então ela também não casou com um servente de pedreiro. Casou com um cara de poder aquisitivo bom, de família estrangeira, rica, né? A filha dele não casou com um Zé Mané qualquer, né? Então é isso, gente. É isso que me indignou, é isso que me chateou, sabe? Me chateou demais, porque fazer um ensaio em erro e erro com a educação é transformar o pouco dessa porcaria de educação que a gente tem no Brasil, porque eu não falo que é uma maravilha, não. Quem acha que eu digo que eu falo é mentira, eu não falo.
Mas eu vejo muita gente compromissada com a educação. Eu conheço muita gente compromissada com a educação, compromissada com os seus alunos, fazendo o maior esforço, às vezes tirando dinheiro do bolso, para levar um livro legal para dentro da sala de aula, né? Para levar alguém para palestrar dentro de uma escola. Eu vejo isso, né? E como, né, o Estado não vê tudo e não quer saber de tudo, e eu acho que ele tem sim obrigação, porque a gente paga imposto, e não é pouco, então ele teria a obrigação de dar uma educação, um ensino de qualidade. Eu admiro demais essas pessoas que se esforçam para pôr dentro da escola pública o que tem de melhor de si para os seus alunos. E eu moro numa cidade de interior, aqui a carência é muito grande, muito bairro pobre, muita escola pobre. Eu vejo, eu participo, sempre que me convidam para ajudar em qualquer coisa em escola, eu vou. Desde arrumar, montar classe para a feira de ciências, até a varrer quadra de esporte depois da festa junina, eu sou uma pessoa que vou. Mesmo tendo meu filho que nunca estudou em escola pública, porque o pai dele sempre preservou e trabalhou muito para pagar sempre escola boa para o meu filho, mas eu admiro essas pessoas que estão dentro da escola pública e fazem o melhor, né? O melhor pelos seus alunos, né? Então, quando o professor entra em greve, eu apoio, às vezes que eu posso, eu participo da greve, eu sou solidária à greve deles, sim, porque eles não estão ali só lutando pelo salário, eles estão lutando por uma escola pública de qualidade, por uma escola pública com um banheiro, que quando você passa no corredor, não fede, porque não tem desinfetante para limpar. Porque ou você escolhe o desinfetante, ou você escolhe o papel higiênico, né? As associações de pais e mestres, às vezes, tem que bancar isso, porque não chega, não chega. A gente viu os livros didáticos esse ano, com os 2 ministros acelerados do Guru. Era março e os livros didáticos não tinham chego ainda nas escolas públicas. Os uniformes não tinham. E vão me dizer que esses 2 são compromissados com a educação? Não, eles são compromissados com o guru e com a astrologia. E a astrologia é do guru, que é picaretagem. Porque se tem alguém sério na astrologia, eu sei de um pessoal que trabalha com astrologia, da fase do guru, amigos do guru, que não são picaretas igual o guru, não. Não são picaretas, não. Mas o guru é um picareta. Um picareta. E não duvido nada que não tenha sido ele que tenha feito essas frases vagabunda de quinta categoria, né? A nível da intelectualidade boca de latrina dele. Não duvido. E foi mais uma furada, né? Do ministro Olavete. Então, assim vai. Então, gente, meu recado para quem é da área de educação. Movimente aí, movimente os seus professores, seus colegas, seu diretor, sua escola, a sua associação de classe e vai para a rua. E nós vamos para a rua. Pode ter certeza, gente, que por essa bandeira eu levanto assim incondicionalmente. Sabe? Porque é muito triste. É muito triste chegar com 50 anos de idade e ver que eu podia hoje ter uma carreira maravilhosa. E ela foi frustrada, ela foi tolhida, ela foi cerceada de mim. E eu não posso nem culpar os meus pais dizendo o seguinte: ah, mas eles eram analfabetos e não sabiam. Não. Foi feito de maldade.
de relaxo, de descaso, abandono intelectual na amplitude da acepção do termo jurídico. Abandono intelectual, comigo e com mais 3 irmãos meus. E hoje, ninguém sabe a dificuldade e o esforço que eu faço para aprender, porque, gente, o cérebro vai encruando, sabe? Fora tudo isso, eu tenho que trabalhar para ganhar vida. Eu sou esposa, eu sou dona de casa, eu sou mãe, sabe? Eu tenho minha vida, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que lavar roupa, eu não tenho tempo. Como uma criança de 7, 8 anos, que chega da escola, almoça, descansa, brinca, vai estudar e não tem preocupação nenhuma. Tem dia que eu falo, hoje eu vou estudar. Sabe o que daí acontece? Quebra um cano aqui em casa. Daí a Heloísa tem que sair para resolver o negócio do cano. Ou eu fico doente, não tem quem me cuide. O Alfredo tem 75 anos, gente. Tem que trabalhar também. Sabe, nós estamos sofrendo as consequências de eu ficar 110 dias engessada, mais 45 dias no início de pós-gesso. Todo este período, o Alfredo é autônomo, ele não foi trabalhar. Nós estamos sofrendo a consequência. Tá? Nem eu quase não trabalhei esse período. Agora, se eu tivesse uma profissão, né? A profissão que eu escolhi, que eu amo, que é a advocacia, eu teria uma série de benefícios como advogada, inclusive recorrer à caixa do advogado, de assistencial ao advogado. E nesses meses eu tenho previdência? Sim, eu tenho. Eu dou aula, eu sou prestadora de serviço, eu tenho empresa. Mas assim, como o pessoal lá é legal e nos meus recessos eu recebo, se eu caísse na Previdência, eu ia ganhar menos do que eu recebo lá. Então, eu recebi por lá. Agora, todos os outros serviços que eu faço como autônoma, de festa e tudo, eu não pude fazer. Eu não tinha como sair para ir montar festa com um gesso do pé à virilha. Então, a minha renda caiu absurdamente. A do Alfredo também, porque alguém tinha que me cuidar, né? Alguém tinha que me ajudar a ir no banheiro. Alguém tinha que me ajudar a ir até um médico. Então é isso, gente. Sabe? Eu sei o quanto a falta de estudo me prejudicou. E não foi culpa minha. Realmente não foi. Se eu tivesse pai e mãe responsáveis, conscientes, pessoas normais, eu teria ido para a escola, né? Porque dinheiro, até minha família ajudava, minha avó sempre ajudou, minha avó sempre brigou muito para o meu pai me mandar para a escola, muito, minha avó paterna. Mas era aquele relaxo, era assim, para que escola? Escola é enchição. Né? Eu pago por essa enchição até hoje. Gente, é isso, tá? Desculpa aí o desabafo, mas isso realmente me entristece demais, demais mesmo. Se até hoje eu não chorei com tudo que eu passei, com os xingamentos que eu tive, tanto do meu pai quanto dos Olavetes, com os processos crimes que eu respondi, que não é mole responder um processo crime, é um peso danado. Se eu nunca chorei, é porque realmente nada disso me abalava. Nada disso mexia comigo. Mas isso da escola mexe. Isso que estão fazendo com a educação desse país, querendo transformar uma nação de brasileiros, de brasileirinhos, em filhos do Olavo de Carvalho.
sem o ensino fundamental. E como eu disse, será que todo mundo vai ter a sorte que eu tive? Será que todo mundo vai ter alguém que estendeu a mão para me ajudar como eu tive? Gente, a sorte está lançada. A educação do nosso país está aí jogada à própria sorte. E é isso aí, meu recado. Obrigada, valeu. Beijo para todo mundo, tá? E vamos continuar brigando, né? Porque eu não vou parar. Cada vez que eu penso em parar, gente, acontece algo que me emotiva. No sábado eu estava pensando muito sobre isso. Aí saiu, né, a matéria lá me citando no The Intercept Brasil, que me deu uma, sabe? Eu não conheço ninguém dessa mídia. E ver eu ser citada mostra que estão de olho no que eu estou falando. Estão me dando credibilidade. E isso me deu uma força muito grande. Quando me mandaram, uma amiga minha me mandou por Messenger. Assim, você viu quem foi citado nessa matéria? Foi não. E fui lá ver. Quando eu vi, com um link ainda para o meu vídeo no meu canal no YouTube, eu tive orgulho de mim. Eu tive orgulho da coragem que eu tenho de estar me expondo dessa maneira para não chegar no ponto que está virando essa educação. E vai piorar. Se ninguém brecar o Olavo, se ninguém brecar esses olavetes dentro do governo. E já disse, não que eu aposte muito nesse governo, eu não aposto nada. Mas com essas pessoas, ó, é ladeira abaixo. Gente, obrigada, boa noite. Desculpa, tá? Ó, beijo para todo mundo. Tchau.